você faria se tivesse que recomeçar toda a sua vida do zero? É isso que acontece com a nossa protagonista Soyu, que depois de perder tudo, volta para casa sem avisar ninguém. E no meio dessa história, ela vai encontrar apoio da forma mais implicante possível, já que Seiyo, seu melhor amigo de infância, estará do seu lado em todos os momentos. Agora, sem enrolação, vem comigo mergulhar nesta história apaixonante chamada O Amor Mora ao Lado. A série começa mostrando Soyu, que depois de pedir demissão de uma multinacional nos Estados Unidos e terminar o noivado, decide voltar para a Coreia sem avisar os pais. Enquanto isso, Seiyo, um arquiteto famoso, está em um evento para receber um prêmio de arquitetura. Depois da premiação, ele vai para sua nova empresa para preparar tudo antes da inauguração. Enquanto isso, Soyu está no aeroporto e pede para uma amiga buscá-la, já que sua família ainda não sabe que ela está de volta. A nossa protagonista faz um retorno triunfal com direito a laços e balões, mas tudo muda quando ela reencontra Seiyo, seu melhor amigo de infância, que fica surpreso com sua volta. A cordialidade entre os dois não dura muito, até porque a linguagem de amor deles é um tanto peculiar. Depois de implicarem um com o outro, Soyu vê seus pais e se esconde dentro de uma caixa. Seiyo tenta disfarçar e com muito esforço acaba despistando os pais dela. Mas claro que entre esses dois, toda ajuda também tem uma provocação, o que faz o nosso mocinho perguntar para ela o motivo da sua volta para a Coreia e o porquê ela estava se escondendo dos seus pais. Soyu, sem responder, pede para usar o banheiro da sua nova empresa e, sem permissão, sai abrindo e curiando tudo, o que deixa ele muito irritado. Depois de testar a paciência do seu melhor amigo, Soyu vai para casa e ele, que é seu vizinho, a acompanha. Chegando lá, a nossa protagonista fica com medo de entrar, pois não sabe qual será a reação da sua mãe quando ela souber dos motivos que a fez voltar para casa. Ouvindo isso, Seiyo aproveita para perguntar o que havia acontecido, e ela revela que cancelou o casamento e que estaria desempregada. O nosso arquiteto fica surpreso com a informação, mas antes de conseguir responder, a mãe de Soyu aparece e acaba ouvindo tudo. Sua mãe, furiosa, começa a bater em Soyu, e a nossa protagonista, para fugir da surra, usa Seiyo de escudo humano. Mas quando percebe que não ia ter jeito, pega ele pela mão e sai correndo. Depois de escapar da surra, Soyu conta para seu amigo que pediu demissão porque se sentia sobrecarregada e que durante esse tempo que ficou fora, sentiu muita saudade de casa. O nosso arquiteto ouve com atenção e tenta confortá-la, dizendo que apesar dela ter tomado decisões difíceis, tinha sido muito corajoso da sua parte tentar recomeçar de novo. Depois de conversarem, ela acaba voltando para casa e fica em choque quando percebe que sua mãe estava esperando por ela. Soyu tenta fugir do confronto, mas o nosso arquiteto a tranca para dentro de casa e vai embora. Antes de sair pelo portão, ele se lembra dos momentos de emoção que teve na infância com Soyu e, sem se conter, fica feliz por saber que ela tinha voltado. Na manhã seguinte, o nosso arquiteto vai visitar Soyu para ver se ela ainda estava viva, mas ela acorda muito irritada com Seiyo por deixá-la sozinha para apanhar. Depois de quase enterrar o seu melhor amigo, Soyu acompanha Seiyo ao trabalho, levando bolinhos de arroz que sua mãe fez para a inauguração da nova empresa de arquitetura dele. Lá, ela rapidamente se enturma com os colegas de trabalho e todos ficam curiosos sobre como eles se conheceram. Soyu conta que eles são amigos desde a infância e que praticamente criou Seiyo. Mas a história toma um rumo engraçado quando ele revela que, na verdade, ela era uma maluca que não o deixava em paz desde que se conheceram. Eles acabam brigando de maneira totalmente imatura só para ver quem estava certo. Alguns dias depois, Soyu começa a lembrar os verdadeiros motivos de ter voltado para a Coreia, incluindo a traição do seu ex-noivo. Sem contar nada para ninguém, ela passa o dia andando de ônibus pela cidade para fugir dos problemas. No dia seguinte, a mãe de Soyu se arruma para prestigiar Seiyo na inauguração da sua empresa, mas, envergonhada pela situação da filha, a proíbe de comparecer ao evento. Quando chegam na empresa,
a mãe de Soyu tenta manter as aparências diante das amigas e mente, dizendo que a filha está prestes a voltar para os Estados Unidos para trabalhar em um emprego de prestígio. Soyu, sem saber das mentiras de sua mãe, aparece num local para entregar o broche que comprou para ela, mas acaba ficando constrangida por ver que sua mãe estava mentindo apenas para não se sentir envergonhada. Seiyo acaba observando tudo de longe e fica triste por vê-la naquela situação. Quando chegam em casa, as duas discutem e sua mãe tenta pressionar Soyu a voltar para os Estados Unidos. Ela sai furiosa e o nosso arquiteto a segue silenciosamente para oferecer apoio enquanto Soyu desaba em lágrimas no parque. Na manhã seguinte, sua mãe arrependida pede a ajuda de Seiyo para decorar o quarto de Soyu, e o nosso arquiteto passa o dia reformando o lugar. A nossa mocinha fica super feliz com a surpresa, e ao anoitecer liga para agradecer Seiyo. Mas, durante a ligação, o nosso arquiteto começa a implicar com ela e diz que ela deveria fechar as cortinas durante o dia, pois não queria se assustar com a sua cara feia toda vez que abrisse a janela. Isso porque o seu quarto era em frente pro dela. No outro dia, Soyu vai para o colégio onde estudou a convite da sua professora. Mas, chegando lá, ela encontra Seiyo, que se inscreveu em uma competição de designer para reformar o lugar. O nosso arquiteto vai até o ginásio onde fica a piscina e se lembra com carinho da época em que praticava natação, mas ele acaba ficando triste por ter desistido do seu sonho por conta de um incidente que sofreu. Mais tarde, Soyu vai para uma entrevista de emprego e ao sair encontra o nosso arquiteto que também estava voltando para casa. Eles param em um parque para beber água e descansar, e Soyu decide contar sobre a proposta de trabalho que teve. Ele aproveita então para perguntar se era isso que ela gostaria de fazer, e os dois acabam discutindo. Soyu diz que precisa ganhar dinheiro e que não poderia se dar o luxo de sonhar, e acaba ofendendo o arquiteto dizendo que ele não sabia o que era isso, já que sempre teve tudo de mão beijada. Ao ouvir isso, Seiyo fica extremamente magoado com ela, já que a mesma sabia como ninguém que ele teve que desistir do seu maior sonho. Ele vai embora e a deixa falando sozinha. Ao chegar em casa, Seiyo se lembra com tristeza das coisas que teve que abandonar, enquanto Soyu, do outro lado da janela, está pensativa e arrependida pelo que disse. Ela vai até a escola conversar com sua professora e acaba procurando por uma cápsula do tempo que enterrou com sua amiga e Seiyo, mas não a encontra. Igual a Adorável Corredora. Depois de papearem bastante, a professora fala para ela que Seiyo estava na piscina do ginásio e ela vai atrás dele. Chegando lá, ela encontra Seiyo com a cápsula do tempo, lendo sua carta em voz alta para irritá-la. Soyu, com raiva, vai atrás dele, mas o arquiteto acaba se jogando na piscina junto com a cápsula do tempo. A encrenqueira também pula na piscina, e sem saber nadar, quase se afoga, mas é salva por Seiyo, que tenta ensiná-la. Enquanto ele a segura nos braços, acaba aproveitando o momento para perguntar se ela voltaria para sua antiga empresa e reataria o seu noivado caso tivesse chance. Ela prontamente diz que não, e o nosso arquiteto fica feliz e pensativo. Ao saírem da piscina, Seiyo empresta algumas roupas para Soyu, e entre uma implicação e outra, eles decidem abrir a cápsula do tempo juntos. Cada um lê a sua própria carta, mas o nosso arquiteto fica constrangido com o que escreveu. Soyu pede para ler a carta dele, e tentando desconversar, ele vai embora. Quando chega em casa, Seiyo lê a carta em voz alta e fica indignado ao perceber que se declarou para Soyu. Ele fica andando de um lado para o outro, inconformado por ter deixado provas dos seus sentimentos, e tenta se convencer de que não sente mais nada. No dia seguinte, Soyu acompanha Seiyo até o trabalho. Lá, ele recebe a notícia de que a Grape, uma empresa multinacional, enviou uma proposta de negócio para eles. Ao ouvir isso, o arquiteto fica receoso, pois sabe que é a mesma empresa onde Soyu trabalhou nos Estados Unidos. Quando seu parceiro de negócios descobre essa informação, faz de tudo para convencer Soyu a ajudar eles no projeto.
Ela acaba aceitando. Depois de alguns dias, eles marcam uma reunião e Soyu vai como representante da empresa. No entanto, ao encontrar uma ex-colega de trabalho, ela lembra dos assédios morais que sofreu e fica muito nervosa, o que a faz interromper a reunião e ir ao banheiro. O ex-colega de trabalho acaba indo atrás dela e durante alguns insultos a assedia moralmente. Quando Seiyo vê isso, parte para cima dele e todos tentam apartar a briga. Mas Soyu, cansada dos anos de humilhação, dá um soco no ex-colega e ainda o ameaça de denunciar por plágio e assédio moral. Ela se retira do local e Seiyo, percebendo o quanto ela estava chateada, a segue para oferecer apoio. Depois de conversarem bastante sobre o ocorrido, Soyu se sente melhor e o nosso arquiteto acaba recebendo uma ligação informando que o ex-colega dela havia sido demitido depois da reunião e que a empresa acabou oferecendo um novo projeto de arquitetura para eles. Ao saber disso, Soyu não consegue conter a felicidade e abraça o nosso protagonista que fica sem saber o que fazer. No dia seguinte, Soyu vai até a empresa do nosso arquiteto comemorar com os funcionários. Mas, enquanto os dois conversam, uma visita inesperada acontece. Terui, a ex-namorada de Seiyo, aparece, o que acaba causando ciúmes em Soyu e um certo desconforto no nosso arquiteto. Ela faz uma proposta de trabalho para Seiyo, pois precisa de um designer para sua nova coleção de bullies antigos. Após muita insistência dela e do seu parceiro de negócios, ele acaba aceitando. Depois da reunião, a ex-namorada cumprimenta Soyu e menciona que o arquiteto falava muito dela quando ainda estavam juntos. Terui conta do novo acordo de trabalho deles e chama Soyu para ir junto. Ela aceita o convite e vai com Seiyo. Ao chegarem, Terui os recebe e a nossa protagonista começa a sentir ciúmes e um certo desconforto pela situação. Mas isso logo acaba quando ela começa a trabalhar com os outros funcionários do lugar. Soyu, que sempre amou cozinhar, se vê encantada com os preparos para produzir molho de soja e acaba aprendendo muito com algumas senhoras que já faziam isso há anos. Depois de muito trabalho, Soyu acaba derrubando um pote de pasta e cai no chão. Seiyo vê e fica extremamente preocupado, mas acaba demonstrando isso de forma rude e envergonha Soyu na frente de Terui. Mais tarde, a ex-namorada de Seiyo conversa com ele e menciona que durante o namoro parecia que só ela estava apaixonada. Seiyo ouve atentamente enquanto ela diz que, apesar das suas investidas no arquiteto, pôde perceber naquele dia que o seu coração era de outra pessoa e que Seiyo estava tão descontrolado emocionalmente com isso que havia sido rude demais com Soyu. Depois da conversa, o arquiteto fica pensativo e acaba encontrando Soyu, que estava procurando um molho de soja envelhecido. Ele tenta se redimir com ela, mas quando encontra um pote de molho, Soyu fica tão feliz que revela que durante o dia acabou percebendo que o seu verdadeiro sonho era cozinhar. Seiyo fica contente por ela ter descoberto a sua paixão e, enquanto a observa, percebe que, apesar de tentar fugir do que sente, ele ainda gostava muito dela. Um dia depois, Soyu vai até a casa de Seiyo e encontra a carta que ele havia escrito e colocado na cápsula do tempo. Quando Seiyo sai do banho e vê Soyu lendo a carta, fica furioso. Ela pede desculpa, mas ele interrompe dizendo que tudo que estava na carta era apenas uma brincadeira. Soyu entende e vai embora, mas fica pensativa com a atitude que ele teve. Mais tarde, a nossa protagonista decide se matricular em um curso de culinária coreana e fica muito empolgada com suas novas aulas. Alguns dias se passam e Seiyo começa a ignorar Soyu como forma de não demonstrar seus sentimentos por ela. Soyu até tenta perguntar o porquê ele estava tão distante, mas parece que quanto mais ela tentava se reaproximar, mais ele se afastava dela. Depois de alguns dias sendo rejeitada, Soyu espera o nosso arquiteto sair do trabalho para entregar seu primeiro prato que fez na aula de culinária e tentar resolver aquela situação. Mas Seiyo não é nada receptivo e pede para ela deixar ele em paz. Soyu fica irritada e diz que não vai se afastar dele pois tem permissão por serem amigos há muito tempo. Mas Seiyo acaba gritando com ela e dizendo para ela se afastar antes que ele perca a cabeça e faça alguma besteira. Ela tenta entender o que ele quis dizer com aquilo, mas na hora que o nosso arquiteto iria tomar coragem para dizer o que realmente sentia, o ex-noivo de Soyu
acaba aparecendo e interrompendo a sua declaração. Seo fica muito irritado e pergunta o que ele estava fazendo ali. E na cara de pau, o Cafajeste diz que voltou porque sentiu falta de Soyu e que gostaria de reconquistá-la. Pelo visto eu não sou a única que tem ranço desse ex-noivo. Mas será que o nosso arquiteto vai conseguir deixar o medo para trás e se declarar para ela? É isso que vamos ver no próximo vídeo. Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beijos e até o próximo Coreando!